Bom dia, pessoal. Eu sou o professor José Alberto do Luca e segue aqui o meu contato, ok? Nesse vídeo de hoje, nós vamos então resolver a atividade da semana 3 da turma de computação da Univesp, tá ok? Então vamos lá, rapidamente as questões. Bom, a primeira questão diz o seguinte: de acordo com as características de definição de população e amostra, assinale a alternativa correta. As afirmações aqui, elas encontram-se em sua maioria invertidas quanto à definição de população e amostra. Note que, na estatística, estamos interessados na população, porém, trabalhamos em cima de uma amostra, ou seja, a amostra gerando parâmetros para a população, né? Informações para a população, tá correto? Então, vamos lá. Bom, primeiro, a população retirada da amostra que se pretende estudar. A primeira inversão aqui de valores, né? População, não, e sim a amostra retirada da população. Então, essa aqui está incorreta. A segunda, os riscos da amostragem são a margem de erro prevista numa investigação parcial, considerando o universo. Então, aqui, ó, está correto. O risco da amostragem, ela reside realmente no erro, né? Na margem de erro, tá certo? A próxima, os tipos de população são acidental, intencional e por cotas. Não é de população, de amostragem, né? Então, incorreta essa aqui. Os métodos para a composição da população, novamente aqui, não da população, e sim da amostra. Então, também incorreto. E, finalmente, o objetivo fundamental da população, também incorreto, né? Seria da amostra, é o estudo de parâmetros da população. Então, a correta aqui seria a número 2. Próximo. A amostragem representativa é aquela que representa em escala menor as mesmas características da população em questão. Assim determine se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Tá ok? Então vamos lá. Primeira afirmação. A amostragem por conglomerado, os elementos são ordenados e retirados da população periodicamente, ou seja, de acordo com o intervalo estabelecido. Essa aqui está incorreta, pois esse tipo de amostragem aqui é uma amostragem sistemática, né, onde você ordena e vai retirando de acordo com estabelecido, né, com o intervalo estabelecido. Então aqui é falso. Segunda afirmação: a amostragem intencional, quando os elementos da amostra são escolhidos aleatoriamente, por se acreditar que eles representam a população. Aqui, ó, a palavra aleatório contradiz a intencional. Então, essa afirmação aqui está incorreta. Ou seja, se é intencional, não é aleatório, tá bom? Próximo. Em amostragem, são consideradas boas amostras aquelas que representam preferencialmente, que são representativas, né, e que preferencialmente aleatórias. Essa afirmação aqui está correta. E a última afirmação: os métodos para a composição da amostra podem ser probabilístico e não probabilístico, ou seja, intencional. Também está correto. Então, aqui nós estaríamos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro como resposta. Próxima. Bom, pergunta 3. Com relação à distribuição binomial, preencha as lacunas corretamente. Aqui, só fazendo uma pausa para a gente recordar um pouco de distribuição binomial. Nós temos que ter algumas características para eu poder ter uma distribuição binomial. Primeiro, eu tenho que ter N provas, né, ou N experimentos independentes, tá certo? Eu tenho que ter também que a probabilidade, né, desses eventos acontecerem, ele permanece constante no tempo. Por exemplo, lançar uma moeda. Se eu lanço uma moeda 3 vezes e tive 3 caras, a probabilidade de ter cara no próximo lançamento é a mesma. Então, não muda a probabilidade, tá certo? Então, essas são características fundamentais para eu ter uma binomial, tá bom? Bom, então vamos avaliar aqui as afirmações, tá certo? Em cada prova dessa distribuição existem, se é binomial, então eu tenho 2 resultados, né? Ou seja, sucesso e fracasso, tá bom? Então aqui seriam 2 resultados. A probabilidade de ocorrer um sucesso P permanece constante, como eu já falei, em todas as provas, né? Em todos os experimentos, tá certo? Tá. A média dessa distribuição é dada por NP, ou seja, o número de provas ou número de experimentos vezes a probabilidade, tá? E a distribuição binomial é caracterizada por N provas independentes, tá bom? Então, a alternativa que representa corretamente a lacuna são 2, né, que é 2 resultados, constante em todas as provas, né? A média que é NP e N, que seria o número de provas independentes, tá ok? Tudo bem, vamos para a próxima. 4. A relação da distribuição, com relação à distribuição Poisson, assinale a alternativa incorreta. Bom,
Aqui nós vamos ter as frases. A distribuição de probabilidade está baseada na variabilidade que assume valores no intervalo de sucessos ocorridos, no número de sucessos, né? Número de sucessos ocorridos no intervalo de tamanho t, sendo lambda a frequência média do sucesso. Então essa afirmação aqui está correta, é exatamente isso que a distribuição de Poisson nos dá. A variância é dada por sigma 2, né, que é a variância igual a NPQ. Essa afirmação aqui está incorreta, porque essa variância aqui é exatamente a variância da binomial. Então essa aqui está correta. A média é dada por μ igual a sigma lambda t. Está correta essa afirmação, né? Essa aqui é a média da Poisson. São exemplos de intervalos aplicados à distribuição Poisson. Tempo, comprimento e área. Ou seja, a Poisson ela é uma contagem, né, num período de tempo, comprimento e área, etc. Então, essa afirmação aqui está correta. A distribuição de Poisson se aplica quando estamos interessados no número de sucessos ocorridos em um determinado intervalo de contínuo. Correto? Correto também. Exatamente essas duas frases aqui são a mesma coisa, né? Então, a minha resposta correta aqui seria que a variância, né, da Poisson NPQ, ou seja, está incorreta essa resposta. Essa aqui seria a minha afirmativa correta. Tá bom? Então, vamos à próxima. 5. A diretora de uma escola, num total de 300 alunos, ou seja, isso aqui, total de 300 alunos, então isso aqui é minha população, né? Realizou uma entrevista visando verificar o consumo de água dos alunos durante o horário de aula. Foram selecionados 90 alunos, ou seja, a minha amostra de tamanho 90. E a quantidade de litros de água consumida por cada um foi mensurada, a minha medida, né, no período de 10 dias, tá certo? Baseando-se nessas informações, relacione as colunas corretamente. Então, a quantidade de alunos da escola. Isso aqui é minha população, né? Então, população aqui seria a quantidade total de alunos, tá? O consumo de litros de água por aluno. Isso aqui é a minha variável aleatória, né? É a medida que eu tenho do meu trabalho aqui, né? Variável aleatória. 3. Os alunos que selecionados aleatoriamente. Isso aqui é a minha amostra, né? Foram as 90 pessoas que eu peguei para estudar esse fenômeno aí. E, finalmente, a técnica utilizada pela seleção foi a amostragem aleatória simples, tá certo? Então, a resposta ficaria assim, Variável contínua é a 2, né? A amostra é a 3. A população é a 1, está invertido aqui, né? E a amostra aleatória é a 4, né? Então, na verdade, aqui a resposta seria 2, 3, 4 e 1. Seria, então, essa letra B aqui, tá, gente? Eu só inverti aqui, apesar de estar correto, mas está invertida a posição, tá bom? Então, a resposta aqui seria a letra B, 2, 3, 4 e 1. Tá ok? Vamos para a próxima. Bom, em um abrigo, a quantidade de animais sadios é normalmente distribuída com a média 70, desvio padrão 8. Determine a porcentagem aproximada de animais sadios que estão no abrigo. Ele determina aqui que os sadios são acima de 74 animais, tá certo? O que ele quer, né? Então, tudo bem. Vamos então fazer algumas... Vamos então definir algumas coisas aqui. O número de animais sadios no abrigo é a minha variável aleatória, tá certo? Bom, a média, né, de animais sadios no abrigo é 70 e o desvio padrão é 8, tá certo? Bom, eu estou interessado na probabilidade do x ser maior que 74. Bom, aqui eu vou aplicar a transformação, né? A transformação aqui, ou seja, como essa variável que eu tenho aqui, ela não é esse parênteses deveria estar aqui no final, tá, gente? Ela não é uma variável, ela não é uma normal 0,1, eu tenho que aplicar essa transformação para transformar ela numa z, que é a variável normal 0,1, que é aquela variável que está tabelada, né? Que é com ela que eu vou trabalhar, tá certo? Que é só com ela que eu posso trabalhar. Então, eu vou fazer uma transformação aqui, desse lado literal, e aqui eu vou, a mesma coisa que eu fiz do lado esquerdo, eu faço do lado direito, né? Então, vai ficar como? 74, a média é 70, dividido o padrão 8. Bem, essa transformação aqui me leva à distribuição Z, ou seja, a normal 0,1. E esse valor aqui me dá meio. Então, eu tenho que calcular qual a probabilidade, lá na normal 0,1, de Z ser maior que meio, tá certo? Bom, aqui eu vou buscar aqui, a tabela normal para a gente localizar esse valor. Aqui eu tenho a distribuição normal, né? Notem que a distribuição normal aqui reduzida, ela me dá o valor de 0 a um valor qualquer. No caso aqui eu quero meio, né?
Só que eu estou interessado nessa parte, porque é maior, então eu estou interessado nessa parte à direita aqui, tá certo? Então, como essa parte aqui da distribuição de 0 para o infinito, ela é meio, né, a metade da distribuição, então eu vou fazer aqui meio menos esse valor aqui, né, de 0 até meio, né? Então, ó, o 0 até meio aqui, ela me dá aqui na tabela, se eu for procurar na tabela aqui, ó, vai me dar 0,1946. Então, eu vou fazer a subtração. Meio menos essa região aqui, né, vai me dar 0,35, aproximadamente 30%. Veja bem, eu estou fazendo meio menos isso aqui, por quê? Porque a minha tabela me dá essa parte de dentro e eu quero a parte de fora. A última questão aqui, tá bom? Vamos lá. Considere na tabela abaixo e no material estudado sobre a amostragem, né, com base, né, assinale a alternativa correta. Vamos lá, então. Primeira não, essa é a tabela que se me deu, aqui a quantidade de alunos de uma escola distribuída por gênero do ensino médio. Observe que isso aqui é a quantidade de alunos, então isso aqui é a minha população, tá? Então tudo que vier de alternativa que falar de amostra está incorreto. Eu não vou nem perder tempo com ela, tá bom? Eu só vou me ater quando a afirmação estiver falando de população, que é o caso aqui, é o quadro de alunos total, né, do ensino médio. Não é uma amostra, é a população da escola. Vamos então, e aqui nós temos o gênero, né, e aqui nós temos a série, primeiro, segundo, terceiro ano. Vamos então às afirmativas. Primeiro, a amostra de alunos está incorreto, eu nem vou somar isso aqui, tá? Pode ser que esteja certo, e está, a soma está correta, mas a afirmação de amostra está incorreta, tá? Então, falso. Segunda, a amostra de aluno do ensino médio é 207. Novamente, está correto se eu for somar tudo, tá? Só que não é amostra, é população. Então, também é falso. A amostra de aluno do gênero masculino é 120. Tá, essas afirmações aqui, o número está correto. O errado aqui é eu dizer que é amostra. Não é amostra, é população. Tá bom? Bom, população geral da escola é 207. Bom, agora tudo bem. Agora eu vou me ater aos cálculos. Se eu somar essas 6 quantidades, eu vou ter, então, da escola geral, né, 207 alunos. Então, essa aqui é a verdadeira. E a última, população da aluno do primeiro ano é 207. Do primeiro ano não é 207, é o total que é 207. No primeiro ano é apenas, eu somando esses dois aqui, ó, que daria 71, né? Então, essa também é falsa. Bem, pessoal, era essa é a lista aqui finalizada, tá bom? Desculpa, eu tinha prometido de postar ontem, só que não deu, tive atribulações aí dessa época do ano. Espero que possa ajudar vocês, que tenham entendido. E qualquer dúvida é só deixar lá no canal a pergunta que eu me proponho a responder, tá bom? Até uma próxima. Não esqueçam, se vocês podem se inscrever no meu canal para receber as próximas listas, né? E boa sorte para vocês.